Assim, eu tive no show seu do Rival e eu achei muito, muito tocante a história de vida que você compartilha com as pessoas lá. Primeiro que assim, a gente vê um público bem diferente, né? Normalmente você assim, fala assim, vamos pro show gospel. Aí eu cheguei lá, eu vi pai de santo, eu vi a diversidade assim, representada, de gênero, de tudo. Eu falei, caraca, é diferente mesmo. Que bom ouvir isso. E uma dessas histórias me chamou a atenção quando você fala que você com a sua mãe, vocês perderam o lar de vocês, aí a sua mãe foi até a casa de um irmão dela, que infelizmente não pôde acolher, e vocês terminaram sendo acolhidos por um terreiro de candomblé. Então, a minha história é uma história muito sincrética, como a história de qualquer brasileiro. O sincretismo, ele está aí. Quando encontra um humano com o outro, eis aí a essência, fundamentalmente, o sincretismo, porque você deixa coisas e você traz coisas. Eu fui criado na favela da Coreia, em São Gonçalo, sou natural de São Gonçalo, nasci de parteira da Dona Maria, parteira que fez o parto. Eu tenho vários irmãos de leite, aquela coisa assim final da década de 60, começo da década de 70, vários irmãos de leite, e a Dona Maria, que fez o meu parto, era uma macumbeira, que fazia parte de todo mundo lá. Na favela. Eu fui criado por parte de mãe pentecostal. Minha avó, Josina, era da igreja pentecostal. Uma mulher muito fervorosa, muito piedosa, inclusive. Não só fervorosa na oração, mas piedosa nessa coisa do acolhimento das pessoas. Aquela coisa de você pegar água no poço e leva para... Aquela coisa de você encontrar as pessoas no poço. Nesse tempo que eu estou falando aí da década de 60 e 70. Por outro lado, no meu pai, do lado de pai, eu tenho uma tradição muito forte do terreiro, do candomblé, especificamente. Na favela que eu fui criado, Maicon, era assim, tinha uma igreja Assembleia de Deus na metade da favela, e uma no pé, tinha uma outra igreja, uma congregaçãozinha pequena, e tinha de 8 a 10 terreiros na favela da Coreia. Eu fui criado nesse ambiente de terreiro. Minha mãe solteira, meus pais separados, minha mãe com 16 anos já era mãe, e trabalhava em casa de família em Niterói, em São Gonçalo. Com 19 anos ela tinha 3 filhos já, e eu era um desses filhos. Minha mãe saía de manhã para trabalhar, quem cuidava da gente era o morro, era a favela. Você machucava, quebrei o braço, cortei a perna, tem um corte gigante na perna, que eu podia ter perdido a minha perna, inclusive. Quando começou a sangrar, eu falei, me leva pra Macumba, me leva pra Dona Nilza, porque ela vai cuidar de mim. E meus amigos me arrastaram e levaram pra casa da Dona Nilza. Não tinha SUS, não tinha esse cuidado que você tem hoje, assim, com enfim, um governo social que tem um olhar mais social dentro das comunidades. Dona Nilza passava a erva, limpava, lavava, metia a mão, estancou o sangue, fez reza. E eu tinha que ir lá toda semana, levava bronca, assim, ó, para de ficar correndo, porque eu sempre fui esse garoto muito serelepe e quebrava braço na casa da Dona Neuza, que era uma outra mãe de santo, que me levou para lá, cortei o pé para casa de uma outra. Então, assim, minha mãe às vezes não conseguia pagar aluguel dos barracos que a gente morava, e a gente morou algumas vezes na casa da minha avó Josina, no Boaçu, mas muitas vezes em terreiros. Porque estava ali os terreiros. Você tem uma jovem de 19 anos com 3 filhos. Não tem onde morar, despejada. Com certeza vai ter um terreiro daquele. Era o terreiro do seu Ageu, da Dona Marlene, da Dona Dalva, comadre da minha mãe, do seu Celso, que tinha um terreiro também que a gente morou. Tinha um porão. Era uma casa e tinha um porão. E nós moramos embaixo desse porão um bom tempo. Eu tenho lembranças nítidas de estarmos morando ali num porão, que era o que dava para ele, era um lugar pequeno também para eles. E ele botou a gente para morar ali no porão. Essa é a minha essência. Eu sou isso aí, eu nunca me distanciei. A minha experiência religiosa dentro do cristianismo, ela não me distanciou da minha história de vida, da minha história ancestral, da minha memória de gratidão e de ser acolhido nesses espaços, que era um espaço de acolhimento profundo, era um espaço que dava comida, que a coisa da socialização, da espiritualidade, do cuidado,
de um lugar que a minha família foi morar. Então, eu tenho o cheiro dos terreiros nos meus poros, porque eu comi lá. Quando aconteceu um episódio de um terreiro que foi incendiado em Caxias, eu falo muito, né? Não, pode ficar à vontade. Um terreiro que foi incendiado vítima de intolerância religiosa em Caxias em 2016 ou 2017, e eu fui chamado pelo Babalaô Ivani dos Santos, que é meu irmão, minha família, para ajudar na entrega de 11 mil de uma doação que foi feita pela Igreja Cristã de Ipanema, para ajudar na reconstrução desse terreno que foi incendiado vítima de intolerância religiosa. Eu fui, aquilo gerou porque já foi na época do Instagram, foi na época de tudo, do Twitter, do YouTube, e aquilo foi filmado e mostrou para todo mundo, e muitos evangélicos ficaram escandalizados com o meu ato de justiça, porque eu decidi ajudar na reconstrução do terreiro. Ora, eu só fui no terreiro ajudar, Michael, porque quando eu estava com fome e desamparado, o terreiro foi na minha casa me dar comida e foi casa para mim. Então é coerente com a minha vivência, com a minha vida. Se as pessoas não gostaram, que ruim, mas eu sempre fui essa pessoa que interagiu e que respeitou os espaços sagrados de cada um. E como é que você lida com isso? Porque hoje, com o advento das redes sociais, você dá mais voz para todas as pessoas, sim, mas também você acaba ecoando vozes que acabam exagerando e saindo do local, de um local civilizado, sim, digamos assim, na falta de uma palavra mais coerente para poder adequar. E você, por abraçar essa vertente, onde você entende que a religiosidade ela tem que ser respeitada, independente de qual vertente seja, a gente percebe que você sofre muito hate. Como é que você lida com isso? Olha, o ruim desse tempo é que você ouve as agressões públicas, você é linchado e incendiado publicamente por haters, pessoas odiosas. Mas esse advento é uma ilusão se achar que esse advento é um advento da contemporaneidade. A gente só está vendo as mazelas dos homens, que banalizou o ser humano, banalizou a experiência religiosa de outros. Então, nós temos ainda as marcas a gente respira ainda um racismo estrutural, um racismo social, um racismo religioso. Então, isso que está acontecendo hoje não é uma coisa assim, o Brasil virou isso. Não virou. O Brasil é um pouco isso. O Brasil está mostrando a sua cara nas redes. Então você acha que sempre teve isso, só que com o advento da rede, isso sim, ficou explicitado. Exatamente. Sempre existiu. Pretos sempre foram linchados em praça pública. A diferença é que eu tenho uma voz que é respeitada, que é ouvida. Então, elas querem me silenciar com ódio, com cancelamento, dizendo sobre a minha fé, dizendo que eu não sou, que eu sou, o que eu não sou, porque eu me separei. Elas querem usar, elas têm essa estratégia de querer silenciar um homem preto potente, que tem convicção, que tem a sua experiência religiosa e que não negocia ser definido por A ou B. Eu sei que por trás desse ódio todo existe uma cara muito, muito perversa de pessoas de um país que nunca resolveu muito bem as suas relações com seres humanos que pensam diferente desse status social, desse status, dessa régua judaico-cristã. E como é que você faz para se... E eu sou um pastor, diga-se de passagem. Sim. Olha, você acabou de assistir um dos cortes aqui no meu canal de cortes de podcast. Curtiu? Então deixe seu like, compartilha com os amigos e se inscreve aqui para poder receber mais cortes como esse.